Normalmente crianças começam a aprender a falar imitando seus pais ou cuidadores. E a nossa espécie é particularmente muito boa nisso, porque nós naturalmente temos uma tendência a imitar comportamentos. E a fala é só mais um deles. Porém, quando sistematicamente, desde o início da vida, crianças têm essa relação perturbada de alguma forma, podemos ver um certo fenômeno bem estranho acontecendo. Ao longo de gerações, pessoas vão perdendo a habilidade de reconhecer palavras, compreender e interpretar textos e até eventualmente não conseguir nem escrever nem falar. E a Islândia parece ser o lugar ideal para observar o que pode ser o começo de tudo isso. Na Islândia, as pessoas parecem estar desaprendendo a falar. A Islândia é um país europeu bem pequeno, com mais ou menos uns 340 mil moradores, e também com uma língua própria, o islandês. Os únicos falantes de islandês são os próprios islandeses, ou os seus descendentes, que vivem espalhados pelo mundo. Isso quer dizer que essa é uma língua falada por uma população mais ou menos do tamanho da cidade de Caucaia, aqui no Ceará. Mas apesar do tamanho bem pequeno, o islandês como língua sobreviveu à prova do tempo. O país já foi invadido e por muito tempo foi dominado por outros povos, como foi o caso dos dinamarqueses. Mas mesmo assim, o islandês não incorporou praticamente nada de regras gramaticais ou palavras do dinamarquês. Inclusive, o islandês é tão bem preservado que é a língua que mais se aproxima da língua nórdica antiga. E um bom indício dessa preservação é o fato de que o islandês médio hoje, sem nenhum tipo de conhecimento ou treinamento específico, é capaz de entender sem problemas antigos escritos de mais de 1000 anos de idade. E eu passei a achar isso especialmente mais incrível quando eu fui tentar entender alguma coisa desse texto aqui em português, que não chega nem a ter 900 anos de idade. Tenta aí, entender alguma coisa aí, pausa o vídeo aí pra ler, só pela frustração. E o segredo dessa super preservação da língua islandesa não é algo inerente ao próprio idioma, mas aos seus falantes. São eles, os islandeses, que como um povo decidiram que o seu idioma seria uma prioridade, que seria fonte de orgulho nacional no centro da cultura e identidade do país. Um bom exemplo disso é quando surge uma nova invenção ou um novo conceito no mundo. A maioria dos idiomas normalmente acaba adaptando palavras estrangeiras ou apenas incorporando tal qual elas são na sua língua original. Veja, por exemplo, a palavra computador. Computadores foram inventados por pessoas que falam inglês, que deram o nome originalmente de computer. E no caso do português, essa palavra foi apenas adaptada para a gramática e sons da língua. Mas o radical permaneceu o mesmo. Ele continua significando aquele que calcula. Por outro lado, no islandês, foi buscado uma total reformulação para sua realidade. A palavra computer, então, virou tolva. Perdoem o meu islandês. Tolva é uma palavra que é facilmente pronunciada na língua islandesa. Ela é uma junção de dois outros termos. Tolur, que significa números, e volva, que é uma antiga figura feminina da cultura nórdica, que é capaz de prever o futuro, o que, sinceramente, é muito mais legal. Cada indivíduo na Islândia é um pouco linguista, e isso não é um exagero. As pessoas lá realmente se importam e levam isso realmente a sério. Existem até alguns programas de rádio que transmitem as novas atualizações do idioma. E muita gente acaba escutando, comentando e até se envolvendo em debates calorosos. Tudo por causa de alguns detalhes linguísticos. Porém, mesmo depois desse zelo todo, e mesmo depois do idioma ter sobrevivido por milhares de anos de invasões e dominações estrangeiras, ainda assim, um fenômeno estranho tem acontecido. E o melhor lugar que podemos observar isso é no parquinho de uma creche. Na hora do recreio, não é tão incomum que professores vejam espontaneamente seus alunos, as crianças, interagindo com seus coleguinhas e sustentando conversações inteiras sem sequer tocar no islandês. Tudo apenas em inglês. Sim, o inglês. Essa é uma língua que parece que simplesmente a cada geração vem se tornando cada vez mais presente na vida dos islandeses. E isso aconteceu não porque um poder externo invadiu a Islândia fisicamente,
mas digitalmente. Hoje, se alguém quer saber como que faz um bolo de banana, dá um nó numa gravata ou apenas quer saber como o cosmos funciona, não importa. Basicamente tudo vai começar com uma pesquisa na internet, principalmente no Google. E isso é bom, mas imagine só como que seriam os resultados de uma pesquisa em islandês. É como se eu fizesse uma pesquisa no Google e os resultados que ele me mostrasse fosse somente do conteúdo que foi produzido pelos moradores de Calcaia. Com essa limitação, certamente eu não ia encontrar muita coisa online. Nada contra os calcaienses, mas poucas pessoas para produzir conteúdo na internet, infelizmente, levaria a essa realidade. E essa é a realidade para os islandeses. Falta um ecossistema digital diversificado e não só isso, mas a própria interação com a tecnologia é afetada. Veja, por exemplo, a digitação em smartphones. Digitar no espaço apertado na tela de um celular antigamente era um trabalho muito frustrante. Os nossos dedos acabavam tocando em teclas erradas e hoje nós continuamos fazendo isso, mas nós temos sistemas de correção e sugestão de palavras. Essa parece ser uma tecnologia simples, mas por trás disso existe uma inteligência artificial que é capaz de aprender como o seu idioma funciona. E é aí que mora o problema para o islandês. Seres humanos e máquinas são capazes de aprender idiomas humanos de duas maneiras: pela imersão e pelas regras. Nos primeiros anos de vida, os humanos conseguem, com uma certa facilidade, aprender um idioma só pela imersão. Ou seja, os bebês emergem no contato diário constante com a língua e acabam dominando ela. Já quando somos mais velhos, esse meio de aprendizado se torna mais difícil. Nós temos que fazer um certo esforço ativo para compreender as regras gramaticais e decorar palavras. No caso das máquinas, o aprendizado pela imersão e as regras funcionam de maneira parecida com o de humanos. Na imersão, é preciso uma exposição a uma grande quantidade de informação na internet, o que pode ser um problema para o islandês, porque não existe um acervo muito grande. Já no aprendizado pelas regras, as máquinas apresentam um outro problema, não tão tecnológico, mas mais econômico. Ensinar regras para uma máquina é um trabalho muito mais caro e demorado. E mesmo que ela aprenda, fazer a manutenção disso não parece ser muito atrativo. O que a Samsung, por exemplo, gastaria para manter um teclado virtual em inglês é o mesmo para um teclado em islandês. Esses fatores fazem com que o islandês seja deixado para trás. Não porque grandes empresas de tecnologia odeiam a língua, mas porque elas apenas possuem outras prioridades. Ou seja, na prática, tudo isso que vimos até agora faz com que o suporte tecnológico para o islandês seja muito fraco ou inexistente na maioria das vezes. Imagina como seria se o português fosse assim. Ô Alexa, que dia é hoje? Sorry, I don't speak Spanish. A única forma de contornar esse problema seria aprender uma outra língua, uma que seja mais útil no meio digital, algo como o inglês. E é exatamente isso que está acontecendo com o islandês. Por uma questão de falta de opção ou praticidade, as pessoas estão abandonando sua língua nativa no meio digital. Em um futuro a longo prazo, geração após geração, a vida digital vai tomar cada vez mais tempo e importância da vida analógica. E o islandês vai se tornar algo próximo do inútil no seu próprio país de origem. Pode-se chegar a um ponto que nem o islandês e nem o inglês será a língua materna desse povo. Existirá uma nação inteira órfã de suas próprias palavras, que eventualmente levaria o islandês a uma completa extinção digital. Mas se tudo der certo, a língua islandesa seguirá sendo ativamente preservada, assim como foi durante milhares de anos de luta. Ela pode sobreviver à era digital. Porém, isso pode não ser o caso da maioria das línguas no planeta atualmente. A internet já não é mais uma novidade, ela amadureceu e talvez a janela de oportunidade para salvar a maioria dos idiomas humanos já tenha se fechado. Espera-se que das 7.000 línguas que existem hoje, apenas 5% sobreviva
a era digital. E talvez você se pergunte qual que é o problema disso. Afinal, o mundo vai estar mais unido em torno de línguas mais universais, não é mesmo? Sim, isso é verdade, mas a extinção de um idioma significa também o fim de uma cultura, de uma identidade e até de uma forma de pensar e admirar a vida, o planeta e o universo. Universo esse que só será conquistado se a gente urinar. E para saber que história maluca é essa, basta clicar bem aqui. E não se esqueça de deixar o like nesse vídeo aqui, porque ajuda muito a espalhar a ciência em português pelos 4 cantos da internet. Isso é maravilhoso. E muito obrigado por acompanhar o maior canal de ciência do Nordeste. E não se esquece que quarta tem vídeo novo. Tchau!